Fala Preta, programa de gênero, raça e classe. Hoje com a participação especialíssima de Thaís Basílio, tá diretamente lá do Rio de Janeiro. Nesse calor do Rio de Janeiro, a gente vai ter a participação dela. E o fundo, os cantos de Iemanjá, hoje dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Bom, Thaís, tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, você tá me ouvindo? Ótimo, muito bem. Bom, Thaís, a gente tinha conversado, você pensou em Sim. falar primeiro sobre a questão do Basquiat, né? Fica à vontade, Thaís, a palavra é toda sua. Então, boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de poder participar aqui no programa e poder falar um pouco sobre esse assunto que eu gosto tanto de abordar, que é sobre arte. Eu gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Thaís Basílio, eu sou arte educadora, sou formada em artes visuais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou pós-graduada em arte, educação e cultura e tenho uma estrada de 10 anos já, onde eu já dou aula para adolescentes, jovens e adultos aqui no Rio de Janeiro. E é sempre muito prazeroso poder discutir sobre arte. Na verdade, a escolha desse tema da entrevista de hoje, eu pensei com muito carinho a partir de uma mobilização que eu vi acontecer no ano passado, em 2018, até o início desse ano, em 2019, que foi acerca da exposição de um artista norte-americano chamado Jean-Michel Basquiat, né? O CCBB, ele alugou 80 obras desse artista para poder trazer para o Brasil. Alugou de um empresário israelense chamado José Mugrabi, que é um dos maiores colecionadores da obra de Basquiat, e trouxe. O CCBB organizou essa exposição aqui no Brasil, nos 4 CCBBs que tem aqui no Brasil, e essa exposição terminou aqui no Rio, se eu não me engano, em 7 de janeiro. Então, assim, ver essa mobilização que eu vi, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu percebi esse movimento de muitas pessoas negras que se mobilizaram para ir no CCBB, conhecer a obra do Jean-Michel Basquiat, prestigiar as obras desse artista, foi uma mobilização muito pertinente, muito bonita. E a partir assim, de eu observar através das redes sociais essa grande mobilização em torno de um artista plástico negro, e principalmente essa mobilização partindo de pessoas também negras, esse movimento eu achei muito interessante, muito significativo. Então foi a partir disso que eu escolhi poder falar aqui um pouco sobre a obra do Jean-Michel Basquiat, conversando com alguns amigos sobre arte, sobre a exposição do Basquiat aqui no Rio, perguntando a eles se eles tinham vontade de ir na exposição. Alguns deles falaram para mim que queriam conhecer as obras do Basquiat, mas que não foram, porque não iriam entender, não iriam compreender a obra desse artista e colocaram de uma forma como se tivessem uma certa dificuldade de compreender a linguagem da pintura desse artista. Então, assim, eu acho que é muito importante, já que há essa carência da compreensão de certos artistas plásticos, eu acho muito importante sempre discutir, sempre trazer um pouco dessas discussões de artes, até para que elas possam se popularizar entre todas as pessoas e principalmente entre o povo negro, uma vez que a gente está tratando de um artista negro, né? Então, eu vou começar falando um pouco sobre a trajetória do Basquiat, sobre como ocorreu essa inserção do Basquiat no mundo das artes. Vou falar também um pouco sobre os aspectos plásticos da obra do Basquiat, sobre algumas características da obra dele, né? Pois bem, como é que o Jean-Michel Basquiat ele começou nas artes plásticas? Na verdade, o Basquiat ele teve uma infância muito estimulada. Dentro de casa mesmo, a própria mãe do Basquiat sempre influenciou muito ele desde criança para que ele tivesse esse interesse pelas artes. Então, a mãe dele sempre estimulou muito ele à leitura, sempre estimulou ele a ter esse interesse pela criação artística. Então, desde criança, o Basquiat desenhava,
pintava. Outra coisa também que o Basquiat fez, que foi muito relevante na infância dele, foi se matricular em cursos livres de artes, de história da arte, nos museus de onde ele morava, lá em Nova York. Então, assim, a infância do Basquiat foi uma infância muito voltada para as artes. Então, isso foi um diferencial muito grande para que ele tivesse, depois, como adulto, o interesse de produzir artisticamente. O pai do Basquiat também tinha um gosto pelas artes, mas era mais pela música, né? Então, assim, ele tinha dentro de casa essa grande influência pela sensibilidade, pelas artes no geral. E aí ele viveu grande parte da vida dele no Brooklyn, com a família dele. Ele tinha uma relação bastante conturbada, a mãe dele sofria de problemas mentais, o pai também tinha um histórico um pouco complicado com a mãe dele, com os filhos, e aí depois os pais do Jean-Michel Basquiat se separaram, o Michel Basquiat foi morar com o pai, e só que não deu certo também esse período que ele morou com o pai, eles tinham alguns atritos. E aí depois, em torno de 17 anos de idade, o Basquiat decidiu sair da casa do pai dele e ir morar em Manhattan, em Nova York, né? Relembrando que naquela época, ali meados dos anos 70, era muito acessível morar em Nova York, não era como hoje em dia, que assim os preços são exorbitantes. Naquela época tinha inclusive programas para que pessoas que não poderiam pagar aluguéis caros morassem em Nova York, porque aquela cidade passava por uma espécie de colapso financeiro. Então era interessante também para a cidade estimular que jovens, que artistas morassem ali. Então se formou ali em Nova York meio que uma atmosfera bastante artística nesse sentido de barateamento e de muitos jovens e muitos artistas irem morar lá. E aí, mais ou menos nessa época, o Basquiat ele começou a trajetória dele através do grafite, né? O que o Basquiat fazia? Ele tinha, na verdade, uma parceria com um amigo dele chamado Al Dias, e eles juntos assinavam através da mesma sigla, que a sigla é SAMO, né? S-A-M-O. O que significa SAMO? É a abreviação de Same Old Shit, né? Que em português é sempre a mesma merda. E o que eles queriam dizer grafitando essa abreviação nos muros da cidade? Ele, em parceria com o amigo dele, Al Dias, e Michel Basquiat e o Al Dias escreviam em muros de Nova York algumas frases de contestação social e principalmente de contestação ao cenário artístico nova-iorquino daquela época. E aí eles assinavam com essa sigla, SAMO. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que a arte nova-iorquina daquela época, não só nova-iorquina, estadunidense no geral, era sempre a mesma coisa, não tinha muita variação. Então, esse viés crítico do Basquiat, tanto no início da trajetória dele, quanto até o final da carreira dele, vai permear. O Michel Basquiat, ele sempre teve esse viés muito crítico em relação ao próprio universo das artes em que ele estava inserido. Depois de um tempo, a parceria entre ele e Al Dias terminou, e aí ele começou a escrever nos muros de Manhattan, Seymour is dead, né? Simbolizava que essa parceria havia se acabado, Seymour está morto. E a partir de então, o Basquiat ele começa a se dedicar mais intensamente à pintura, principalmente à pintura, mas não só à pintura, na verdade. O Basquiat ele era um artista bastante híbrido. Então, ele misturava a linguagem da pintura com outras linguagens. Ele misturava pintura com colagem, também escultura misturado com pintura. Então, assim, na verdade, não dá nem para definir a obra do Basquiat. Algumas são só pintura, mas outras obras dele, ele tinha essa mistura de linguagens, né? E aí, o Basquiat, ele começa a mergulhar muito profundamente nas artes, ali no início dos anos 80, o Basquiat ele sempre frequentou muitos lugares que tinham uma ligação com artes ali no cenário de Nova York, fez amizades com muitos artistas
Na verdade, dizem que ele rapidamente teve um caso com a Madonna, quando ainda não era famosa. Ele fez amizade com o Keith Haring, que foi um outro artista fundamental na história da arte. Enfim, ele tinha muito essa proximidade com vários artistas e ia produzindo, ia pesquisando, ia elaborando a pesquisa pictórica dele. E aí ele foi, assim, a partir desse círculo de amizades, ele foi recebendo uma certa notoriedade do trabalho dele, conseguiu algumas exposições ao longo dos anos 80, mas teve uma exposição que foi bastante fundamental na trajetória do Basquiat, que foi quando ele expôs numa coletiva de arte, não era individual, eram vários artistas juntos. Ele expôs na The Times Square Show, que foi uma exposição que recebeu bastante público e principalmente muitos empresários, marchands e críticos de arte. E um crítico de arte em específico se interessou muito pela obra do Basquiat, achou muito interessante e resolveu fazer uma resenha crítica e publicar essa crítica muito positiva sobre a obra do Basquiat. E nesse momento foi um certo boom na carreira do Basquiat, foi onde ele alavancou e a partir daí ele começou a receber bastante notoriedade, o sucesso dele foi aumentando cada vez mais, sem contar também a amizade que ele tinha com um artista que era muito importante naquela época, que se chama Andy Warhol, e que era um artista expoente da pop art daquela época, que era um movimento que teve muita relevância ali nos anos 60 nos Estados Unidos. Então, toda essa trajetória do Basquiat nas artes foi muito intensa. Tem até o filme sobre a vida dele, para quem ainda não assistiu, tem o filme lá no YouTube, com legenda em português, é só vocês procurarem lá, Basquiat. E assim, na verdade, ele mergulhou muito intensamente nas artes, porém, tão intensamente que, infelizmente, ele veio a ter um falecimento muito precoce. Em 1988, o Basquiat morreu de overdose aos 27 anos de idade, assim, no momento em que ele estava no ápice. Então, assim, foi algo muito triste, principalmente quando se trata de um artista negro que morre dessa forma, por overdose, né? E, enfim, mas outro ponto também que a gente pode tentar pensar, a partir disso tudo que eu falei, pensar em que contexto da história da arte surgiu o Basquiat. É importante também salientar isso, porque, na verdade, a gente tem que compreender em que momento da história da arte, como se deu o surgimento do Basquiat e por que ele se tornou tão relevante na história da arte. Na verdade, naquele momento nos Estados Unidos, a história da arte passava por um momento de grande descrença na pintura. Quando eu falo descrença na pintura, o que eu quero dizer? Se a gente for pensar numa história da arte linear, numa linearidade da história da arte, a gente sempre vai perceber que a pintura, essa linguagem, né, essa técnica, ela sempre foi protagonista das belas artes, né? A gente sempre tem uma história da arte que privilegia a história da pintura, né? Por muitos anos a gente tem essa linguagem como protagonista da história da arte. Tem a escultura, tem o desenho, mas a pintura ela protagonizava. Só que em um dado momento da história da arte, a pintura ela começa a entrar numa espécie de decadência. Ela perde esse ponto alto em que ela estava e dá lugar a uma outra lógica nas artes. Qual era essa lógica? O que estava acontecendo ali naquela época? Na verdade, os museus e os centros culturais dos Estados Unidos, eles davam mais preferência a outro estilo de arte que, na verdade, não estava um pouco distante da pintura. O que estava muito em voga ali naquele momento era a arte conceitual, o minimalismo e a pop art, tá? O que é arte conceitual, o que é minimalismo, o que é pop art? Arte conceitual é um estilo de arte em que o importante não
em si a técnica, e sim a ideia que aquela obra de arte está suscitando, está promovendo no espectador que vai ao museu. Então, assim, isso vai totalmente em oposição à lógica da pintura, por exemplo. O importante, na pintura, o que é importante? O que é muito importante, na verdade? A ideia também, mas também o visual, a técnica, é o artista saber retratar, ter uma técnica apurada para conseguir representar a imagem. Na arte conceitual, não, isso não é tão importante, o mais importante é a ideia. Então, os objetos de arte, eles ocupavam grande parte das galerias e dos museus daquela época. E isso vai acontecer tanto na arte conceitual, quanto no minimalismo, quanto na pop art. A pop art, ela tinha também um apelo grande de imagem, mas ela era uma imagem muito mais industrializada, por assim dizer, do que propriamente feita à mão, como é o caso da pintura. Então, assim, quando o Michel Basquiat, ele aparece, ele surge nesse cenário do que alguns historiadores vão chamar de morte da pintura, ele representa, na verdade, um novo gás para a pintura que estava em decadência. Então, Jean-Michel Basquiat, com o estilo dele, tão autêntico, tão inovador, vai representar um novo gás para a pintura norte-americana, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre algumas características da obra do Basquiat. A principal característica da obra dele, na minha opinião, é o traço do Basquiat. Se vocês derem um Google lá nas obras do Basquiat e prestarem atenção, a pincelada do Basquiat lembra muito desenho. E isso era proposital, não era aquela pincelada que você pensa que há uma técnica ali. É uma pincelada muito rabiscada. E, na verdade, isso era proposital dele, ele fazia isso porque na obra do Basquiat tinha muita alusão à infância dele, que foi uma infância bastante traumática por conta da família em que criou ele. Então, ele tinha muito essa questão do traço rabiscado, e por isso a pintura dele tinha algo de um traço meio que infantil. Na verdade, o Basquiat ele misturava vários estilos e várias linguagens. Pintura, colagem, passeou pelos objetos, passeou pela escultura, ele utilizava técnicas diversas. E, assim, uma coisa a se pontuar muito importante é que o Michel Basquiat ele era um artista que ele tinha muita consciência da negritude dele, e essa consciência sobre a própria negritude ele levava para as obras dele. Uma das coisas que o Basquiat fazia nas obras dele, nas pinturas, era trazer referências de outros artistas negros, geralmente famosos na mídia, e ele trazia essas referências e levava para as pinturas dele. Músicos, atletas. O Basquiat também tinha muita influência do jazz na vida dele, que, como eu falei antes, tinha muito da contribuição do pai dele, que era fã de jazz. Então, ele abordava muito a questão do jazz na pintura dele. E, na verdade, o Michel Basquiat, ele teve também uma banda de música instrumental, ele tocava clarinete, então ele tinha todo esse apelo à música que ele também levava para a pintura dele. Então, ele era um artista muito consciente da negritude dele. O Jean-Michel Basquiat, ele era um grande pesquisador da anatomia humana, e essa pesquisa que ele tinha em relação aos corpos humanos, que ele sempre teve desde adolescente, ele levava para as pinturas dele. Então, ele tinha muita a questão de representar corpos negros nas pinturas e, principalmente, formato de rostos negros. Ele tinha também um apelo bastante crítico. Uma das obras em que ele produziu, ele discute a questão da violência policial sobre o jovem negro norte-americano. Enfim, são várias referências, várias discussões relativas à negritude que o Jean-Michel Basquiat levava para as obras dele. Não exclusivamente em relação à negritude, mas também
Na verdade, ele tinha referências assim, de coisas de cenas que ele assistia na cidade, de coisas que ele assistia na TV, na grande mídia, de histórias em quadrinhos, e misturava isso tudo, hibridizava isso tudo e levava para as obras dele. Ele tinha essa grande crítica por ser um artista negro, muito solitário ali naquele cenário de arte de Nova York. Ele já mencionou em algumas entrevistas que quando ele estava dentro das exposições dele, ele era tratado como uma grande estrela, e quando ele saía dessa exposição, dessa própria exposição dele, um táxi que ele dava sinal não parava para ele. Então ele percebia essa grande discrepância de realidades. Ele sabia que, por partes, ele era privilegiado por ter alcançado uma certa notoriedade no mundo das artes e principalmente na história da arte tão precocemente. Por outro lado, ele sabia que ele era mais um artista negro, mais um homem negro, solitário e isolado na sociedade, ali no cenário de artes dos Estados Unidos daquela época. Bem, é isso. Espero que tenha dado a formular alguma compreensão sobre a trajetória do Jean-Michel Basquiat. Sim, com certeza. Achei brilhante a exposição que você fez aí. Eu realmente não tinha acesso a essas informações. E aí eu trago duas considerações sobre isso, Thaís, que é importante. Não sei se o Jean-Michel Basquiat, deu um Google aqui, achei as obras dele fascinantes, lindíssimas. Muito bonito. Sim. E aí a importância da sua participação na nossa rádio, justamente para difundir esse tipo de acesso a essa cultura, né? Que não chega muitas vezes nas cidades menores, né? Elas ficam concentradas aí nos grandes centros. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, né? Isso é fundamental. Então essa sua contribuição foi maravilhosa nesse sentido para difundir essa ideia, esse artista, né? E a sua obra. Eu não sei se ele teve influência também a partir da Revolução Cultural de maio de 68, né? Que foi uma coisa também que eclodiu no mundo inteiro e teve respingos bem grandes nos Estados Unidos também, com artistas estadunidenses. Não sei se eu estou correto. Sim, com certeza. E também é importante aí para a gente já deixar um gancho para o próximo bloco, né? Que é a questão da representatividade dos artistas negros, né? O Jean-Michel teve esse papel importante nisso, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo então, Thaís. Pedir para você, se quiser tomar uma aguinha, descansar um pouco, a gente vai tocar umas músicas e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Tá ótimo, Estevão. Okay. Beleza. Programa Fala Preta, a gente vai de música.